autorais, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o mal olhado. Esse tema é um tema muito falado na nossa religião e para as pessoas também que não são da nossa religião, eles costumam chegar e falar: eu estou cheia de mal olhado, eu estou sentindo isso ou aquilo porque meu vizinho, meu primo, meu irmão tem um mal olhado para cima de mim, me colocou mal olhado. Então, a pessoa que deseja ser autoral precisa refletir sobre mais algumas coisas, né? Por exemplo, o mal olhado do outro, até que ponto esse mal olhado pode me fazer mal? Até que ponto esse mal olhado do outro pode colocar grandes obstáculos na minha vida, me parar de fazer progresso e avanço, né? Será que esse mal olhado do outro tem todo esse poder? Então, nós vamos estudar um pouquinho o que é mal olhado. O mal olhado, ele é uma doença de quem tem. Quem tem mal olhado, né, ele é um doente espiritual. E ele não tem o poder de nos atingir, a não ser que nós criemos esse espaço, né, em nós para receber essa energia ruim. Então, como nós podemos primeiramente conhecer o mal olhado e depois criar em nós, né, uma plenitude de não receber essas energias, nós vamos ver nessa aula. Então, o mal olhado, ele deriva de um espírito mau e que tem 3 tipos de mal olhado, né? Esse espírito mau que tem esse mal olhado, ele tem 3 tendências negativas. A primeira tendência é comparação. A pessoa começa a se comparar com o outro. E aí, nessa comparação, né, ele quer ter os objetos do outro. Ele quer o carro do outro, ele quer, né, a casa do outro, o trabalho do outro, o cargo do outro. Então, essa comparação é uma doença de mal olhado. Nós devemos evitar a comparação, reconhecendo que cada vida é única e que Deus, né, o Criador, o Olodumare, ele cria bênçãos para aqueles que têm mérito. Então, que legal que o outro conseguiu, que legal que o outro teve o mérito, né? Então, a gente precisa fazer também a nossa parte para que a gente consiga, né, chegar aonde a gente quer, sem se comparar com o outro. A segunda doença do mal olhado é a inveja. Na inveja, eu tenho, na verdade, eu me comparo com o outro, né? Eu quero ser o outro e não é o objeto que me interessa. Eu quero ser aquela pessoa. Então, é uma doença de mal olhado que quem tem sofre muito, porque vai ter a vida inteira e nunca vai conseguir ser a outra pessoa, né? E essa doença vai fazer sofrer, vai fazer se sentir menor, porque cada um é especial da forma que é, né? Cada um é diferente, cada alma é única, cada ser humano é único, com as suas memórias, com as suas histórias, com os seus valores familiares, com os cursos que fez, com os livros que leu. Tudo isso vai moldando quem somos e ninguém vai ser igual ao outro. Então, não adianta se comparar, né, desejando ser o outro, né? E a gente precisa se vigiar nisso aí. A terceira doença do mal olhado, né, é o preconceito. O que é o preconceito? É quando eu penso que sei o que é melhor para o outro. Eu não estou preocupada, né, com toda a complexidade que é o outro. Eu penso que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei, né, eu quero colocar o outro dentro de um padrão, né, dentro de um padrão, não respeitando as diferenças, não respeitando a escolha do outro. É como se eu soubesse que o outro, né, o que o outro precisa, e eu invado e não respeito, né? Eu crio esse preconceito dizendo assim: se não for igual a mim, se não tiver a minha escolha, se não tiver o meu olhar, não serve, né? São pessoas ruins, são pessoas do mal. Por exemplo, a opção sexual, por exemplo, né? Cada um tem a sua opção sexual. E aí eu penso, né, que ser hétero
ou ser homo, enfim, né, é melhor para mim, mas tem que ser melhor para o outro também. O outro tem que fazer essa escolha. E aí eu começo, se o outro não faz, eu crio preconceito. Então eu começo a colocar aquele grupo como pessoas ruins, como pessoas que fizeram uma escolha ruim, né? E aí eu crio preconceito. O preconceito, ele é um ódio velado, né? Ele é um ódio vestido de bem, porque parece que eu sei o melhor para o outro, né? Então, mas é um ódio, é uma atitude odiosa, e a gente precisa saber que tanto a comparação, quanto a inveja, quanto o preconceito, né, eles são tipos de ódio que a gente cultiva dentro de nós, né? E a gente vai criando armaduras, a gente vai se separando, né, de pessoas, a gente fica incapaz de construir pontes. Então, a quem faz mal o mal olhado? O mal olhado só faz mal a quem tem, né? E qual é o nosso papel? Desenvolver o bom olhado. Nós precisamos, autorais, desenvolver o bom olhado. E o que é, como nós vamos desenvolver esse bom olhado? O bom olhado, ele está atrelado ao silêncio interior. A gente precisa primeiro aprender a fazer silêncio para observar, né, a vida, observar o mundo e buscar o belo, buscar as bênçãos, né, o autoconhecimento, buscar respeitar o outro como ele é e não como eu desejo que ele seja. Isso está muito atrelado ao nosso sentido da visão, e a gente precisa saber, né, olhar o mundo em nós, né? A gente não tem que olhar o mundo fora, né, antes de olhar o mundo em nós. A primeira tarefa do bom olhado é olhar para dentro, olhar para nós e olhar o mundo em nós, né? E não nos colocarmos como vítimas do mundo, mas sim como uma pessoa com uma oportunidade incrível de viver, de se corrigir, de crescer e de evoluir. Porque não existe uma mudança de realidade do mundo. O que existe é uma mudança de visão. Quando eu mudo a minha visão, né, eu mudo o mundo que eu vejo e da forma que eu vejo. O mal olhado, ele tem a ver com a visão estreita, míope, pequena, né? Então, quando a gente amplia a visão, a gente consegue construir pontes. A gente não se coloca como vítima, a gente vigia a comparação, a inveja, né, e o preconceito. Então, nós vamos desenvolvendo a nossa parte, que é desenvolver o bom olhado. E quanto mais a gente aponta dedo, quanto mais a gente olha para fora, quanto mais a gente vê defeito lá fora, mais a gente alimenta o nosso mal olhado. A gente vai ficando doente do mal olhado. Então, autorais, as pessoas que desejam ser autorais da sua vida, né, tem que aprender que quanto mais, né, eu cresço espiritualmente, mais eu abençoo o diferente. Isso tem que ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. Enquanto eu aponto dedos e não abençoo quem é diferente de mim, eu sofro da doença do mal olhado. E eu não posso combater a doença do mal olhado no outro. Eu só posso combater a doença do mal olhado em mim. Então, que nós, autorais, possamos refletir sobre isso, saber que o mal olhado não atinge o outro, e sim envenena quem sente, né? Quem tem essa doença espiritual, que precisa ser trabalhada, que precisa ser curada. E nós, autorais, já olhando e entendendo, né, o nosso papel, né, nós vamos buscar desenvolver o nosso bom olhado e fazer desta forma este mundo ser um lugar melhor. Então, eu sou Zuleika Menezes, eu sou autora do livro A Guiança Interior dos Orixás, e estamos aqui criando essa tribo de autorais, mentes livres e pensantes para o futuro da nossa religião. Precisamos evoluir, porque o século XXI já está aí e nós precisamos nos encaixar nessa história para que a gente não fique com o nosso barco à deriva, sem saber para onde estamos indo. E o autoral sempre sabe para onde vai.
e é para dentro primeiro. Este é o sentido mais correto de um autoral da sua vida. Axé.